O que você está vivendo hoje no seu relacionamento? Será que é a mesma coisa que eu vivi anos atrás? Você tenta falar A e a pessoa só entende B? Uma comunicação truncada, parece que não tem leveza. Sabe aquelas cheias de faíscas? Aquela pessoa que você conheceu lá atrás não é a mesma de hoje. O que aconteceu? O que mudou? Talvez você não se sinta tão valorizado, tão valorizada, da forma como você merece. E o que está acontecendo com isso? Eu vivi isso muito bem. E olha só, eu tenho um segredinho pra te contar. É possível uma mudança nisso tudo. E eu vou te contar o que aconteceu comigo. Eu tive os entendimentos específicos que foi o pulo do gato para que a minha comunicação com meu marido fosse totalmente transformada. E aí eu te pergunto, será que a mesma situação que você está vivendo, sentindo, o seu parceiro ou a sua parceira também não esteja sentindo a mesma coisa? Será que eles também não estão vivenciando tudo isso e calado? Como você de repente esteja calado, calada? Pois é, né? Então vem comigo que eu vou te contar esse segredo para que você já, a partir, no final desse vídeo, você já consiga ter aí uma leveza na sua comunicação. Então, vamos lá! E aí, você já se perguntou por que as pessoas agem como agem? Por que meu parceiro é daquela forma? Por que minha parceira tem aquele comportamento e às vezes irrita? A gente não entende por que as pessoas são tão diferentes da gente. Pois é. Já imaginou aquela pessoa mais calminha, tranquila, foge de um conflito? Outros são muito detalhistas, criteriosos demais, tudo tem que estar certinho, nada pode estar fora do lugar. Ou tem outras pessoas que são bem extrovertidas, são bem, olá, tudo bem, uma energia que você fala, nossa, não precisa de tanto, que fala pelas quatro. E aquela outra pessoa que é mandona, gosta lá de estar dirigindo tudo e todos. Pois é. É isso que eu quero falar pra você. Que existem 4 perfis comportamentais. E aí, qual é o seu? Você já parou pra pensar que tem pessoas diferentes da gente? Pois é, eu não sabia disso não. Pra mim, todo mundo deveria ser igual a mim, porque o meu jeito era o mais legal. E eu não sabia que as pessoas tinham comportamentos diferentes. E é o que nós vamos mostrar aqui. E sabe o que esses comportamentos, quando a gente entende, traz conexão? Pois é, quando eu comecei a entender que meu marido era diferente de mim, que isso me irritava demais da conta, comecei a me conectar com ele porque eu entendi a forma como ele pensava, como ele se expressava, como ele agia. E é isso que eu quero trazer para vocês. Vou falar agora de cada perfil, são 4. Nós vamos começar pelos dominantes. Veja se você se identifica ou se o seu parceiro ou a sua parceira talvez entre aqui nesse perfil dominante. Quem são os dominantes? São pessoas bem autoconfiantes, uma confiança incrível. Ó, eu sei o que eu faço, tá tudo certo, aqui vamos do meu jeito, que vai ser o melhor jeito. São pessoas bem firmes, decididas nas suas posições, nas suas verdades, são diretas, sei lá, o que ele tiver que falar pra você, ela vai falar. Ah, não gostei não. Não, mude isso aí, que isso, que ridículo é isso. Como é que você pensou nesse negócio? Que absurdo! São bem diretas mesmo. São audaciosas, gostam de coisas diferentes, independentes. Não fica aqui pegando o meu pé o tempo todo. Não, me dê aqui liberdade, me dá o meu espaço, eu preciso disso. São pessoas comandantes, gosta de estar no comando, gosta de mandar nas pessoas. São pessoas enérgicas, muita energia, gosta de fazer coisas diferentes, não gosta de ficar numa rotina, não. Não gosta de ficar todo dia fazendo a mesma coisa, querem fazer inovações. Hoje quer ir pro parque, amanhã quer ir pro frio, no outro dia quer ir para outro lugar. São pessoas bem competitivas. Ah, se eu tô sabendo que aquela pessoa tá fazendo algo melhor que eu, ela vai tentar fazer melhor. E é sempre assim. Ansiosas e assertivas, direto ao ponto. Olha só. A característica dos dominantes são bem extrovertidos e práticos. Praticidade é o sobrenome deles. Tudo que tem que fazer, vamos fazer mais rápido. Gostam de pessoas o quê? Que sejam enérgicas, que sejam também competitivas, inteligentes, que estejam no mesmo ritmo dele. Gostam de riscos e mudanças e o foco são nos objetos e tarefas. Eles não dão assim... Lógico que eles se importam com o ser humano, mas o cérebro deles é como se tivesse mais focado. E aí, já fez a tarefa? Já tirou o lixo? Já lavou a louça que eu pedi? Já trocou a cama aqui? Já fez aquela tarefa? Já me ajudou no meu trabalho? Você já ligou para sua mãe? Você já fez isso, né? Então a pessoa já é muito mais assim no que tem que fazer, no resultado. Os dominantes gostam de resultados. Tem que fazer uma coisa, vamos fazer agora. E gosta muito, então assim, de velocidade.
São características bem importantes. A gente precisa de um ritmo desse também no nosso relacionamento. E aí, será que você é desse perfil? Ou seu parceiro, sua parceira? Só que, se tiver muito no excesso desse perfil, existem algumas características não tão agradáveis. Essa pessoa pode parecer ser um pouco agressiva, autoritária demais, dura, egoísta, intimida as pessoas só com o olhar, de repente já intimida. Pode se parecer muito irritado, nervoso, prepotente, rude, sem tato. Sabe aquela coisa? E às vezes esse perfil nem tá percebendo que tá sendo prepotente, rude, simplesmente assim, não gostei. O tom de voz é muito alto, a expressão da pessoa, e isso pode o quê? Magoar o seu parceiro ou a sua parceira. E aí a gente tem que entender, será que essa pessoa está no excesso ou não, para poder ajustar. Olha só, como é que é a comunicação de um dominante? Aperto de mão firme, olho no olho, aponta o dedo, é isso que eu quero, vamos para lá. Inclina-se em sua direção, é sempre assim, fala mais. E vai, né, ó, com o corpo todo em cima de você. E pouca gesticulação, o tom de voz é alto, enérgico. O que foi? Não gostei. Gostei, tudo bem? Como é que você está? É bem, ó, direto para você. É uma comunicação clara, confiante, ritmo rápido e pouca emoção. Palavras que funcionam com essa pessoa é vencer, ó, vamos liderar esse negócio, quero resultado, é agora. Não, porque amanhã, se a gente pode fazer agora, é o diferente. E é o quê? Isso aqui vai me desafiar? Tô gostando desse papo. Esse tipo de palavras funciona pra gente conversar com o dominante. Olha só que legal, o que motiva uma pessoa que é muito dominante? Ela gosta de estar no comando. Então, de repente, você pode, ao invés de mandar ela fazer algo, mas assim, olha, o que você acha dessa opção? Dessa ou dessa? Deixa ela comandar, deixa que ela se sinta que ela tomou a decisão, né? Gosta, então, de bastante desafios, dinamismo, status e controle. E aqui a gente tem algumas personalidades que têm o perfil dominante mais acentuado. Então, será que lá em você lá na sua casa, com seu parceiro ou com a sua parceira? Então, imagine só, se você tem esse perfil, geralmente está sempre criando coisas diferentes para fazer. Você não gosta de fazer toda uma rotina, mesmo que seja necessária muitas vezes. Mas talvez os finais de semana você quer inovar. E se seu parceiro não for, a sua parceira não tiver esse perfil? Isso já pode gerar um atrito entre vocês. Uma comunicação, porque você fala assim, mas por quê? Que você só quer ficar no sofá assistindo filme, eu quero fazer coisas diferentes. E aí a gente não entende muita coisa. Mas lá no final, depois que eu terminar os 4 perfis, você vai entender com muito mais clareza as diferenças dos perfis. Então agora eu vou falar sobre os influentes, outro perfil comportamental. Será que você tem mais acentuado, mais predominância neste perfil? Então vamos lá. Quem são os influentes? São pessoas muito comunicativas, adoram conversar, conversadores, extrovertidos, entusiasmados, bem-humorados, são pessoas muito mais emocionais, amigáveis, acessíveis, persuasivos e bem relacionados. É aquela pessoa que entra na fila da padaria, já sai lá com o melhor amigo, entra num ambiente onde não tem ninguém, assim, não conhece ninguém e sai conhecendo todo mundo daquele ambiente. É uma pessoa que perde horas conversando, todo mundo ela conhece todo mundo. Gosta de multidão, gosta de pessoas o tempo todo. É uma pessoa que, olha só, eles também são focos o quê? Na pessoa. Ao invés do dominante, que é foco mais no resultado, naquilo que tinha que ser feito, nas tarefas, o influente não. Focos são nas pessoas, bater papo, se relacionar, se conectar com as pessoas. Conexão, esse é o sobrenome aqui. Eu preciso me conectar com as pessoas. Ele tem uma necessidade disso. Também são extrovertidos iguais os dominantes. E também, como os dominantes, precisa de fazer coisas variadas. Então, olha, dominantes e influentes precisam fazer coisas variadas, diferentes, odeiam uma rotina, odeiam um planejamento, né? Então, ao invés do dominante, que é mais racional, foco nas tarefas, os influentes são mais pessoas, né? Precisam de conexão. Então, vamos saber um pouquinho mais? Se tiver muito, mas muito nesse estado influente, pode ser o quê? Parecer ser convencido demais, desorganizado, distraído, irrealista, fanfarrão, faz piadinha, conversa fora de hora, atrapalha as reuniões. Sabe que ela fica meio te zoando, às vezes pra família, fica brincando com você o tempo todo, aquelas brincadeirinhas sem graça, em ambientes que não deveria estar fazendo algumas brincadeirinhas.
pode ser manipulador, pode viajar na maionese muitas vezes, ser oferecido demais, não, eu faço, quer se aparecer, gosta, né, de um status ali, prolixo, fala e não aproveita nada do que se fala, muito superficial, porque geralmente o influente não vai nos detalhes, não se aprofunda e pode se tornar um tagarela, né? Isso são só algumas, né, características, dependendo se tiver no excesso. Todo influente é assim? Lógico que não, mas cuidado, porque de repente você pode estar nessa aqui, nesse perfil influente, ou seu parceiro ou sua parceira pode estar aqui. E aí, né? Então, geralmente fala demais, às vezes você quer um silêncio, você é uma pessoa que é mais introspectiva, quer, né, ter um momento sozinho, para analisar algumas coisas, e a pessoa tá o tempo todo lá com você, te enchendo o saco, digamos assim. Essa era eu, muito assim, eu vou contar uma historinha depois pra você. Como é que o influente se comunica? Olha só, ele sorri com naturalidade. Você já vai perceber o influente só pelo sorriso dele. São mais assim, tem muita gesticulação, fala com a mão demais, muito mais relaxado, ele gosta de fazer contato, né? O tom de voz também é alto, animado, informal, rápido e amigável. Só as palavras que funcionam, vamos divertir um pouquinho, tô sentindo que hoje vai dar certo, né? Sociável, ficará bem visto, empolgante, gosta desse tipo de palavras. Olha, vamos todo mundo junto, né? O que a gente pode fazer de diferente? Happy hour, galera! Os influentes são aqueles do happy hour, festinha de aniversário. Olha só que interessante o influente. Tem 3 aniversários no sábado, ele quer estar nos 3 aniversários. Para ele é muito difícil falar não para alguma festa, para estar com pessoas. Se tá desanimado, ele fala, eu tô precisando um happy hour, sair com os amigos, conversar, esparecer. Ele precisa de gente. O influente é assim. Olha só, o que motiva? Qual que é o ambiente que motiva o influente? Precisa de relacionamentos, precisa se conectar com pessoas. Aí ele vai estar motivado. Precisa expressar, ele precisa conversar, ele precisa colocar pra fora o que ele tá sentindo. Precisa de flexibilidade. Se você for muito rígido, um exemplo que o influente aqui está morando junto com uma pessoa muito rígida, muito criteriosa, isso vai pegar aqui pro influente, porque o influente precisa o quê? Deixa eu ter as minhas bagunças, deixa eu fazer um pouco do meu jeito, né? Essa coisa muito de horário, muita regrinha, não me deixa tão animado, me deixa o quê? Desmotivado. Gosta de um status, gosta de novidades. E aqui são algumas pessoas bem influentes aqui, famosinhas, que aí, olha só que interessante, o influente é assim, alegria, diversão, né? E gosta de falar. E aí, será que você se identifica com este perfil influente? Lembrando, nós temos os 4, alguns só que sobressaem mais, e a gente precisa entender esses que sobressaem mais, porque é eles que vão fazer com que a gente se conecte ou não com as pessoas. E sabe uma dificuldade muito grande que o influente tem? Falar não. O influente, ele, muito no excesso, logicamente que nem todos, mas muitos dos influentes, eles têm medo de falar não, sabe por quê? Porque eles têm medo de ser rejeitado. Então, se de repente ele vai ter dificuldade em falar não pra você, porque ele vai falar, não me ama mais. Se eu falar não pra essa pessoa, ela vai me rejeitar. E isso, olha, pode provocar várias coisinhas aqui dentro. Mas vamos lá. Um outro grupo são os estáveis. Quem são os estáveis? São pessoas calmas, pacientes, pessoas conservadoras, bem leais. Os estáveis são amigos. Os estáveis são pessoas que, se ele se identificar com você, ele vai ser leal pro resto da sua vida. São bons ouvintes, gostam de escutar, então por isso eles são um pouco mais silenciosos. Eles são agradáveis, prestativos, gostam de ajudar, gostam de oferecer. Então, você quer uma ajuda? Você que precisa que eu faça isso? Como que eu posso te agradar aqui? Né? Ele vive muito para os outros. São pessoas muito compreensivas, conciliadores. Não, fulano não quis dizer isso. Veja por esse lado. Não, fica tranquilo. Foi só uma coisinha que ele disse, uma brincadeirinha. Não leva a sério. Tá querendo que sempre, harmonia na família, nos relacionamentos. Perseverantes e equilibrados. E aí são focos iguais. Os influentes também gostam de pessoas. Mas enquanto o influente gosta de multidão, o estável é que ele gosta de pessoas mais íntimas, amigos próximos, família, um grupinho mais fechadinho. Tem necessidade de se conectar com pessoas, já são mais teóricos e necessidade de segurança. Como assim?
Eles precisam saber que tudo que eles vão fazer vai dar certo, tem um planejamento, gostam de planejar, para que nada saia do controle deles. Então, nada de vir com muita coisa, mudanças radicais que o estável fala, opa, peraí, como assim? É muita coisa, eu preciso processar, eu preciso internalizar. Já tá percebendo as diferenças? Nós vamos daqui a pouco expor. Vai ser muito interessante como isso abriu os meus olhos, a minha visão. Então os estáveis são mais calma, é passo a passo. Calma aí, não chega chegando falando assim, olha, vamos fazer uma viagem de surpresa? Como assim? Viagem de surpresa? Peraí, eu preciso saber pra onde a gente vai, porque eu preciso levar os remédios certos, se eu tenho que levar roupa pra frio, pra calor, eu tenho que estar tudo aqui sob meu controle. Então o estável, ele é muito de controle, de planejamento, de que, ó, se porventura acontecer isso, já tem aqui um negocinho, né? E já são pessoas talvez um pouco assim mais, elas são um pouco mais devagar muitas vezes, porque elas não vão no sopetão, elas precisam pensar e planejar. E no excesso, muito deste perfil, o que pode estar trazendo? Acomodação. A pessoa pode ser um pouco apática, devagar demais, desligado, não tá antenado, não tá acontecendo, indiferente, inexpressivo, pois é, porque o estável ele guarda muitas emoções e ele não tem coragem de expor para outra pessoa. Então imagine você lá com seu esposo, com a sua esposa, namorado, noivos, algum parceira aí. Se ela for estável, se ele for estável, muitas vezes ele, quando você está discutindo algo, ele vai ficar calado, porque ele não quer entrar em conflito. Só que às vezes você não sabe o que ele está sentindo, porque ele não expressa isso para a gente saber. E aí fica difícil essa comunicação. Geralmente é mais lento, sossegado, submisso e sem emoções. Sem emoções nesse sentido, tá? Tá sentindo demais aqui dentro, mas ó, não expressa suas emoções pra gente entender. Será que você está se identificando ou com seu parceiro ou sua parceira? E aí? Como se comunicar com o estável? Olha só, a linguagem corporal dele já são movimentos mais suaves, pequenos gestos. Eu falo que o estável é muito elegante, né? Todo assim, nada de coisas muito grandes com as mãos, nada, todos pequenos gestos, tranquilinhos, bacaninhas, fisicamente relaxado, contato visual amigável. E aí ele vai inclinando para trás quando tá falando com você, porque ele precisa aqui do espaço dele, tá? Ó, esse aqui é o meu espaço, não invada aqui não. Aqui é a minha proteção. O tom de voz do estável já é mais baixo, amistoso, suave, pausado e caloroso. As palavras que funcionam, olha, passo a passo. Quer se conectar com o estável? Não fala tudo de uma vez, não. Vai falando, olha, primeira parte assim, segunda. Vai mostrando todo o projeto para que ele possa entender tudo aqui na sua mente. Aí ele vai se sentir seguro para realizar várias coisas. Promessas, garantia, pense a respeito. Precisa disso. Então, às vezes, vocês estão aí fazendo algum planejamento. Vamos quebrar essa casa inteira, construir outra. Calma! Deixa eu ver a estrutura. Vamos chamar um arquiteto, então. A gente precisa entender tudo que vai acontecer. Tem pessoas, não, vai fazendo, né? Até comida. Ah, vamos enfiando aqui umas coisas. Não! Calma, o que a gente precisa? Vamos colocar tudo aqui na mesa do que a gente precisa ainda, para depois começar a fazer o prato. Então são pequenos detalhes, aos grandes detalhes, é que a gente vai percebendo como as pessoas vão expressando os seus comportamentos. O que motiva o estável? Ah, ele tem que estar com ritmo moderado, nada de muito acelerado, não, ele não dá conta. Tem que ser um ritmo moderado, precisa de cooperação, sabe? O que você precisa de ajuda? Precisa que eu faça alguma coisa? Relacionamentos, ele gosta de se relacionar, ele precisa se sentir seguro, precisa se sentir segura. E rotina. Ah, adoro uma rotina. Segunda-feira eu vou acordar às 7 horas da manhã, vou tomar meu café, vou levar meu filho na escola, vou fazer inglês depois disso, vou trabalhar, saio, vou pra ginástica. Já tem tudo definido. Ah, na quarta-feira eu vou ao dentista. Na sexta-feira eu vou naquela loja comprar tal coisa. Tem tudo já uma rotina estabelecida que vai fazer. E ai, se sai alguma coisa fora do controle, às vezes o estável fica perdidinho. E aí, são os estáveis que a gente já conhece, muitos deles aqui, que eles expressam mais os seus perfis estáveis, né? Tá ficando bacana? Tá compreendendo um pouquinho mais como as pessoas são? Lógico que tem muito mais profundidade nisso aqui, mas isso aqui já vai te ajudar muito a entender o seu parceiro ou a sua parceira. E por último, quem são os analíticos? Ah, os analíticos são pessoas bem cautelosas, precisas.
específicas e minuciosas, sabe? Pessoas são muito lógicas, racionais, são muito exigentes com a qualidade, organizados e sistemáticos, discretos, retraídos, não gosta de aparecer, gosta de sempre de ficar ali, ó, não, nem me veja aqui, deixa que eu fique aqui no meu cantinho. Tendência ao perfeccionismo, são muito disciplinados, sabe aquela pessoa que até irrita às vezes? Eu falo que irrita porque é meu perfil oposto, que vocês vão entender por isso. Que você vai entender que é o meu perfil oposto. E olha só que interessante, o analítico, ele consegue enxergar erros onde a gente muitas vezes não enxerga. Eu falo que ele tem uma visão de raio-x, porque ele encontra, sabe, coisinhas e fala, nossa, eu não tinha percebido nisso não, isso é ótimo. Olha que coisa boa. São pessoas mais cautelosas, muitas vezes na afobação entra os analíticos, ei, você percebeu isso aqui? Olha isso aqui como é que tem que ser. Daí fala, nossa, não tinha percebido isso e errado, né? Então, os analíticos são pessoas excelentes, todos os perfis têm seus pontos positivos maravilhosos que contribuem com a gente, mas também a gente tem que tomar cuidado nos excessos, né? Olha só. Igual o dominante, o analítico ele tem um foco nos objetos, nas tarefas, no resultado, só que de maneiras diferentes. Enquanto o dominante é muito rápido, o analítico tem que ser um planejamento, um passo a passo bem criterioso e racional. Já é mais introvertido, muitas vezes pode ser tímido também, teóricos e também sente segurança. Então olha só, tudo que o analítico vai fazer, ele tem um começo, meio e fim, ele sabe, é muito pontual, ele lida com manual de instruções. Para ele fazer alguma coisa, ele quer ler o manual, ele quer entender as regras do jogo, porque ele precisa ser pautado pelas regras. Então, num ambiente familiar, um exemplo, onde não tem uma rotina, não existe regras, o analítico fica doidinho. Ele vai ficando louquinho, porque ele fala, minha nossa, mas como assim? Hoje é feito dessa forma, amanhã daquela forma? Eu não entendo. Ele precisa ser pautado por regras, porque é a necessidade dele. É aquela pessoa que abre, né, um liquidificador e vai ler o manual do liquidificador, de uma televisão, coisa que muitos dos outros perfis não querem, não passam nem por perto. O analítico não. O analítico quer saber tudo em profundidade. Então ele estuda, ele vai lá no fundo, coisas que outros perfis já não fazem muito isso. Então, olha só que diferença. E ele é muito importante. Todos os perfis são importantíssimos pra gente. Lembre-se que nós temos todos, mas qual é que está no seu excesso? E aí, muito analítico lá no excesso, ele pode ser bem mais calado, frio, hesitante, inseguro, negativo. Ah, não vai dar certo. Não. Pensa, estuda mais. Não, você fala, mas olha só. A gente, não. Né? Então, cuidado, pessimista, retraído, rígido, temeroso e triste. Então, uma pessoa muito criteriosa, muito pelas regras, não é flexível com nada, né? Então, isso pode prejudicar em muitos relacionamentos. E aí, como se comunicar com o analítico? Linguagem corporal dele é pouca, uma pessoa bem contida, bem reservada, controlada, não gosta de chamar atenção e geralmente ele mantém a distância. O tom de voz é poucas palavras, baixo, uníssono, preciso e distante, e bem devagar. Palavras que funcionam. Para ele, quer conversar com ele, tem que dar fatos. Me prova que isso vai dar certo. Sabe, você tem garantias disso? Já foi analisado? Então ele gosta sim. Aí sim você vai estar se conectando com o analítico. Então, o que motiva um analítico? Ele ter concentração, ele precisa de um ambiente para ter concentração. Ele gosta de ter precisão, ele precisa se especializar, se sentir seguro, estar no controle. Isso vai motivar bastante um analítico. E aqui são algumas personalidades que a gente conhece. Então, geralmente eles são muito perfeccionistas, refaz, e só toma cuidado se tiver no excesso, porque isso pode prejudicar a relação. Não tá entendendo muito bem, não? Calma lá que agora você vai entender que eu vou mostrar os 4 perfis e as suas diferenças. Então vamos lá. Aqui nós temos os influentes, os estáveis e os dominantes e os analíticos. Aqui são os principais pontos positivos de cada um desses perfis. Então lembrando, nós somos todos, só que alguns sobressaem um pouquinho mais. Então vamos lá, por partes. Os influentes e os estáveis, então os focos são nas pessoas. Se você já guardar isso aqui, você já vai começar a entender. Ah, meu marido, meu parceiro é influente, por isso que ele fala demais,
que gosta de estar no meio da multidão. Ah, minha parceira é mais estável, por isso que ela é mais tranquilinha, ela gosta de harmonia, tenta resolver todos os probleminhas das pessoas, ela gosta de ouvir bastante. Bacana. Já os dominantes e analíticos, eles têm em comum o quê? Foco nos objetos e tarefas. É aquilo que eu faço tem que ter significância. Então, assim, vamos lá. Já fez? Pra quando? Onde? Por que ainda não fez? Mas foi combinado? Por que você tá enrolando, né? Então, é objetos e tarefas. Então, não se preocupe se você encontrar um dominante, um analítico, ele não te der bom dia, ele já foi direto ao ponto. E aí, já fez aquilo que eu tinha te pedido? Nossa, que grosso, nem pra falar bom dia, né? Então, por quê? Porque a mente deles já está voltada mais pro resultado, para aquilo que tem que ser feito. Será que, de repente, o seu parceiro, a sua parceira já fala, e aí, já fez? Já fez esse negócio? Por que ainda não fez? Ó, você não viu que tava ali? Tá furado o negócio, tem que consertar? Que tá quebrado ali, né? E fala assim, nossa, você fala desse jeito comigo? Né? Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho mais. Olha só. O grupo dos influentes e os dominantes, eles têm muita facilidade para iniciar as coisas. Gostam de tomar... vamos fazer? Bora, já tá fazendo. Já tá começando lá para fazer. Já são extrovertidos, práticos e precisam de variação. Odeiam rotinas, como eu já falei. Então, esse grupo dos influentes dominantes, eles precisam fazer coisas diferentes. Eles não gostam... Eles precisam estar em constante movimento. Se prender eles dentro de casa, imagine agora na pandemia como é que tá. Ai, né? Eles podem surtar. Já os estáveis e os analíticos são ótimos para terminar as coisas. De repente, eles precisam de um empurrãozinho do influente dominante para iniciar, mas eles conseguem muito mais terminar a coisa que o influente e o dominante tende a começar muitas coisas, mas não termina. Tive uma ideia, vou fazer isso. Tive outra ideia, começa e não conclui. E aí já os estáveis e analíticos têm uma facilidade melhor para terminar todos os projetos. Então, agora, eles já são mais introvertidos, quietinhos na deles, gostam de segurança, gostam de falar assim, olha, já fiz meu planejamento, então eu tô seguro, porque as coisas vão dar certo. Tudo bem que não é, a gente sabe que segurança é só o estado de espírito deles, porque as coisas podem sair do controle, mesmo eles tendo feito todo o planejamento, mas eles querem minimizar o máximo dos riscos. Já no outro perfil, não. E olha que interessante, os influentes versus analíticos, eles são perfis opostos. Um é totalmente comunicativo, o outro já é totalmente quietinho. Um gosta de começar, o outro gosta de terminar. O influente odeia a rotina, o analítico ama uma rotina, né? Então eles são bem perfis opostos. E os estáveis dominantes são outros perfis opostos. O dominante é mais direto, sabe? E ele vai competitivo, e ele tem uma energia, e o estável já é calmo, mais tranquilinho, não gosta de embate. Não, pra que competição? Vamos todo mundo junto, somos uma única família. Então, já tá percebendo aí as diferenças? E agora eu vou contar umas historinhas pra vocês. Primeiro, qual seria a melhor combinação dos perfis para o relacionamento? Quer dizer, se eu estou influente e meu marido é influente, ou uma esposa, isso daria certo? Tem que ser influente com influente? Tem que ser estável com estável, dominante com dominante, analítico com analítico? Será que um analítico com influente daria certo? Será que um estável e dominante daria certo? Ou de repente melhor nem tentar, porque vai dar ruim? É aí que tá o pulo do gato. Olha só que interessante, vamos lá. Antes de eu falar esse pulo do gato, olha só que legal. Eu atendi alguns casais. Tem alguns que são muito dominantes e outros muito estáveis. E o que acontece? Muitas vezes o parceiro ou a parceira fala com o estável. O estável está no seu excesso, a pessoa aqui também está no excesso da dominância. E às vezes vai com aquele tom de voz, né? E aí o estável, por ser muito sensível, gosta de umas coisinhas bem calminhas, se sente o quê? Machucado pelas palavras, pelo tom de voz da pessoa. Às vezes não é nem pelas palavras, mas é o tom de voz, o jeito que ela fala, ser muito direta. Então, muitas vezes o marido ou a esposa pode falar assim, né? O parceiro, a parceira pode falar assim, você não fez aquilo, porque tá numa velocidade, lembra que é rápido, tá numa velocidade, fala, e o outro, nossa, mas tem que falar desse jeito comigo? Que absurdo, lá no namoro, não era assim não, era mais carinhoso, por que agora não é carinhoso? Né? Aí começa a entrar os julgamentos. Por que ele é assim agora? Por que ela é assim? Nossa, não pode olhar, sentar comigo e falar tranquilamente? Aí é que tá, olha só. Muitas vezes, esse dominante aqui tá sendo apenas direto.
E aí, falando, né? Qual que é meu perfil? Influente estável. Lá no topo, era no topo. Quer dizer, eu carregava muitas características comportamentais negativas desses dois perfis. E meu marido, dominante analítico, era lá no topo. Então, quer dizer que ele também carregava muitos comportamentos negativos desses dois perfis. E aqui o dele, influente estável, bem baixinho, e o meu dominante analítico, bem baixinho. Então, muitas vezes, na energia dele, ele era muito direto comigo. E eu interpretava como grosso. Você é grosso. Tem que falar assim comigo dele. Eu grosso? Eu não fiz nada. Eu tô falando direto com você, como assim? Ele não entendia. Só que pra mim, como eu estava com muito mimimi, porque estável, muito no excesso, é muito mimizento, tá? Eu era muito mimizenta e aí eu achava que ele estava sendo grosso comigo. Por quê? Porque ele tinha que falar bem tranquilizinho, bem bonitinho comigo. Olha só, porque eu não entendia que esse perfil existia. Pra mim, ele tinha que ser no meu perfil. Olha só um outro exemplo. Tem casais que tá muito no excesso da influência e o marido... Esse aconteceu. A esposa, muito na influente, e o marido, muito na analítico. Então a esposa era uma verdadeira bagunceira. Ela não organizava nada, ela não organizava as roupas, deixava em cima da cama, da cadeira. E o marido extremamente analítico, em ordem, regras. E aí o que estava acontecendo? Tava demais os dois brigando, porque ele exigia que ela fosse igual a ele. Imagine um influente vir pra cá, viver nesse mundo aqui. Vai morrer. Porque é muita energia gasta. A essência da pessoa vai se perder. Lembre-se o seguinte, nós podemos estar no excesso. Diminui um pouquinho para lapidar. Mas eu sair desse estado e vir para cá, é um gasto de energia tremendo. Pensa aqui comigo você. Vamos supor que você seja muito falante. E eu falo para você agora, você vai ficar aí um mês sem falar nada. Você não vai se conectar com as pessoas. Será que vai ser fácil para você? E se você é uma pessoa muito quietinha, introvertida, adora ficar no seu cantinho, falar, olha, a partir de hoje, você vai conversar com todo mundo. Eu quero que você faça aí relacionamentos, conexão. Vai ser fácil pra você isso? Provavelmente não. E o que vai acontecer? Você vai gastar energia. Porque você vai tentar fazer algo que não é seu natural. Então, muitas vezes, no meu casamento, eu queria que meu marido viesse pro meu mundo, porque meu mundo era o melhor. E meu marido queria que eu fosse pro mundo dele, porque o mundo dele é o melhor. E eu não entendia essas diferenças. E muitas vezes eu ia pro mundo do meu marido, agradava ele, e só que eu me machucava. Muitas vezes meu marido ia pro meu mundo. Eu ficava toda feliz porque ele estava se comportando igual a mim. Só que eu estava machucando o meu marido. Então, olha só, essa pessoa aqui eu lembro que ela pedia que as roupas fossem guardadas em degradês. As meias todas dobradinhas em degradês. Cuecas e tudo mais. A esposa aqui falava assim, meu Deus do céu, malemar eu consigo guardar no guarda-roupa as roupas, agora em degradê? Você tá surtando, eu tô surtando aqui. Então, o que a gente conseguiu? Opa, nem tanto ao céu, nem tanta terra. Talvez vamos ajustar essa bagunça toda aqui, mas também vamos aqui, ó, ser flexíveis com algumas coisas. Então, qual que foi o combinado aqui do casal? Olha, por favor, pelo menos guarde as roupas no guarda-roupa. Não deixa tudo assim, no meio da mesa, da cadeira, da sala. Mas se é para degradê, então você que faça. E aí eles começaram a entrar numa combinação. Por entender que o outro era diferente e que tá tudo bem. Não é, a pessoa tem que ser igual a mim, não. E aí, o que aconteceu? Eles começaram a se ajudar. Olha só que interessante aqui. Teve um outro casal que o marido era muito estável e analítico. A esposa, muito influente e dominante. Como que funcionam esses perfis? Nós podemos ter um predominante, 2 ou até 3 predominantes. A maioria das vezes sai 2, então você pode identificar com 2 perfis aqui mais sobressalentes, tá? E o marido, muito estável e analítico, então ele assim, adorava uma rotina. Sábado era sempre o dia de ele deitar no sofá e ficar lá tomando a cerveja dele. E era o tempo, o dia todo. De repente fazia ele uma pizza e tal, mas era o dia de ficar em casa. A esposa queria ir para as festas, queria fazer coisas diferentes, queria viajar numa cidadezinha próxima. Mas que o marido não fazia isso, só que ela ficava brigando por não entendê-lo e ele brigava com ela por não entendê-la. E isso dá muito BO. Dá BO, gente. Porque a esposa ficava assim, olha, ele não me ama mais. Porque no namoro até que ele fazia mais coisas, mas agora ele não faz mais nada disso. E aí?
e o marido não entende ela e ela não entende o marido por causa das diferenças. Depois disso, ela começou a falar, ele é mais estável, entendi, faz todo sentido. Ele entendeu, ela é influente e dominante, entende, agora tá fazendo sentido, só que, será que nós estamos nos excessos? Que tal, aqui ele falou, eu me arriscar um pouquinho mais, sair dessa rigidez toda, que eu me sinto tão seguro nessa minha rigidez? E ela falou, tá bom, talvez eu esteja saindo muito. Talvez eu vou estar um dia, ficar um sábado com ele, da forma que ele gosta. Outros sábados ele vai sair da forma que eu gosto. E a gente vai aos pouquinhos, ajustando. E porque olha só que é legal, é possível sim desenvolver, minimizar os comportamentos. Então, supondo que eu tenho um dominante bem baixinho, eu consigo desenvolvê-lo aos pouquinhos. Se eu tô com um influente muito alto, eu consigo minimizá-lo. Aos pouquinhos é possível, mas para isso a gente precisa entender. Olha que interessante, um outro caso que eu atendi. Tinha um casal que os dois eram estáveis, influentes dominantes. Os dois. O que acontece com os influentes dominantes? Eles vão tocando a vida. Odeiam fazer o quê? Uma organização financeira. Nesse caso, os dois odiavam. Então, o que eles faziam? Os dois, como tinham muito baixo analítico, muito baixo os dois, um ficava empurrando para outro ver as contas da casa, para ficar responsável para ver se já tinha apagado a luz, né? Apagado a conta da água. Os dois, só que os dois odiavam ver isso. Então, sempre estavam no vermelho, nunca sabia quanto tinha no banco, e os dois entravam em conflito, um culpando o outro, porque tinha que fazer o outro. Então, eles... Desculpa. Eles não sentavam para conversar, olha, eu tenho dificuldade nisso. Vamos nos ajudar? Se os dois têm dificuldades, como que você... Olha, então você vê essa partezinha, eu vejo assim, vamos juntos ajudar. Depois desse entendimento eles conseguiram. Então, essas diferenças é bem legal, né? De estáveis dominantes, de influentes, de analíticos. Eu lembro uma vez comigo, eu muito influente, na minha, né, no meu excesso, tagarela que só, meu marido muito analítico na parte quando ele chegava do trabalho. Meu marido chegava do trabalho, um trabalho bem exaustivo mentalmente, e ele precisava ficar um pouco a sós. Lembra? E analítico tende a ser um pouco mais introvertido. E aí meu marido chegava, sentava no sofá e ele ficava um pouco lá sozinho. Aí eu já chegava e queria conversar um monte de coisa com meu marido. O que acontecia? Meu marido, Gi, pera só um pouquinho. Eu preciso ficar sozinho aqui um pouquinho, só pra... O quê? Você quer ficar só? Você não quer ficar comigo? Olha só. A imaturidade aqui da pessoa. Você não quer ficar comigo? É absurdo. Eu tô querendo falar. Ele, não tem nada a ver com você, Gi. É que eu preciso do meu momento. Só que pensa bem, eu, Gisele, sempre que eu precisava desestressar, era o quê? Conversando com alguém. Pro meu marido desestressar é sozinho. É ficando no cantinho dele. E quem disse que eu entendia isso? Porque a mesma forma que funciona comigo, deveria funcionar com todo mundo. Olha só como que era a minha mente, como eu entendia. E aí eu não entendia, eu ia emburrada pro quarto, fechava a porta. Então tá bom, quando você quiser, você que vem atrás agora, aqui de mim. Olha só, gente. Será que sou eu sozinha nesse mundo? Eu tô pagando um mico aqui falando com você sobre essas minhas coisas? Ou você se identifica em algum detalhezinho aí também? Pelo amor de Deus, eu não tô sozinha nessa não, né? E meu marido falou assim, Gi, eu não tô entendendo por que você não pode me deixar sozinho um pouco. Ele não conseguia, aí ele ficava emburrado também. Aí ele falou assim, então tá bom, vai pra lá. E aí a gente tinha esses conflitos na nossa comunicação. Quando eu entendi isso, falei, meu Deus do céu, olha o que eu tô fazendo com meu marido. Meu marido, o jeito dele, o funcionamento dele, o manual de instruções do meu marido é que quando ele tá estressado, ele precisa ficar um pouquinho quietinho no canto dele. O meu manual de instruções diz o seguinte, que quando a Gi está estressada, ela precisa conversar. Ela precisa estar com as amigas, com o marido, com os amigos. Ela precisa estar com gente para poder desabafar, falar de todos os problemas dela. Olha que forma diferente, não concorda comigo? E aí o que aconteceu? O meu marido, eu entendi. Aí quando meu marido chegava, o que eu fazia? Amorzinho, olha só, pode ficar ali no seu cantinho. Tá aqui uns amendoinzinhos. Tá aqui, ó, sua bebida preferida. E eu tô lá no quarto, tá bom? Quando você quiser, você vem falar comigo.
Aí meu marido olhou, tipo assim, tá louca? O que tá acontecendo? Eu falei, não, fica tranquilinho aí, o tempo que você precisar. E eu ia fazendo outras coisas. Aí ele falava, Gi, pode vir aqui, Gi, já tô... Aí ele falava assim, Gi, não tem jeito, o que tá acontecendo com você? E aí, gente, foi ficando mais leve. Antes ele ficava muito mais tempo naquele estado, hoje ele fica bem menos. Porque ele entendeu, falou, só você, Gi, pra me entender. Ele ficava todo lá, só você pra me entender, Gi, obrigado. Coisas que isso me apavorava. Tá fazendo sentido? Como é que você funciona? Primeiro entenda o seu estado. E olha só, se você quiser mudar os outros, comece mudando a si mesmo. Eu entendi isso. Eu queria mudar o meu marido. Mas eu não entendia como, porque pra mim, lembra, né? O meu jeito era o melhor jeito. Mas, Gi, muda você. Olhe pra você primeiro. E eu me olhei, entendi meu funcionamento, fez todo sentido o funcionamento diferente do meu marido. E sabe o que mais que é legal? Aquilo que nos distanciava tanto começou a nos unir. E eu, Mo, você é melhor nessa parte do que eu, então, por favor, faça isso. Ele, Gi, você é melhor do que comunicar com as pessoas do que eu. Faça isso, então. Era tão interessante que no início meu marido ficava assim, ó. Ai, as pessoas estão olhando, você tá conversando com todo mundo. Que absurdo isso. Por quê? Porque ele não conversava. Então ele me julgava sem entendimento, tá? E ele ficava assim, que absurdo, as pessoas estão te olhando. E aí eu ficava assim, mas é tão normal conversar? Por que ele tá falando assim comigo? E eu não entendia isso. Hoje ele fala assim, gente, deixa, minha esposa fala, tá com poste, deixa ela aí. Porque ele entendeu. Depois que ele teve consciência, ele entendeu as diferenças como eu entendi as diferenças. E aquilo que tanto nos afastava, nos uniu. Porque olha só, lá no namoro, no início, as diferenças são tão lindas, né? Ele é tão diferente de mim. Que legal, me atraía a diferença dele. Aí casa, vai morar junto. Aquelas diferenças lindas se tornam horrorosas. Por quê? Porque a gente está vivendo o tempo todo juntos. E aí a gente está lá e aí eu quero, inconscientemente, eu tô querendo que ele venha pro meu lado. Olha, na boa, essa diferença agora já tá me atrapalhando. Vem aqui, venha ser como eu. E é a mesma forma dele. Essa diferença já tá ficando ruim demais. Seja aqui, ó, igualzinho que eu faço. Tudo que eu faço tem que fazer. E aí? Por que muitos relacionamentos acabam? Porque as pessoas não têm esse entendimento e acabam o quê? Não tendo energia para aguentar o outro lado. E a ideia aqui não é você mudar pro outro lado, mas é você ajustar o excesso e se conectar com as diferenças do outro. E olha, quando eu tenho a consciência, eu governo a situação. Quando eu não tenho a consciência, a situação me governa. Quem tá governando aí? Quando eu comecei a ter entendimento, falando, meu Deus, é verdade, olha só, gente, você tá muito no excesso. Olha como você tá prejudicando o seu casamento por causa do seu comportamento no excesso. Agora, antes, o que acontecia? Eu não tinha consciência, então essa situação me governava. Agora eu comecei a ter entendimento sobre isso, eu falei, de você é quem vai governar sobre tudo isso. E a mesma forma o meu marido. E a gente começou a entrar, aí sim, uma leveza. Quando a gente conheceu o DISC, a gente conheceu esse perfil comportamental, nós sentamos, um do lado do outro, e a gente começou a combinar um jogo. Olha, ele falava assim, Gi, você sai demais. Gi, você todo final de semana, você quer estar no churrasco, você quer estar com as pessoas, tá demais isso daí. Eu falei, não, realmente, eu percebo, tá demais. E aí a gente teve o quê? Sabe o que é legal? Maturidade comportamental. Antes éramos crianças imaturas, sem entender nada do que estava acontecendo, só reagindo e só brigando. Agora a gente se tornou adulto, racional, com maturidade. A gente muito falou, olha, entendo que isso aqui tá em excesso, vou ajustar. Mas olha, ajustar não é ir só para um lado. Aí eu falei, amor, eu preciso que você fale mais com as pessoas, que você conheça também meus amigos, um exemplo lá do trabalho, papapá, coisa que ele refutava. Por quê? Introvertido, tímido, vergonha muitas vezes. Então, a gente começou a combinar os jogos. Ó, então aqui vamos sair no sábado, vamos fazer isso. Isso que você adora, nós vamos fazer. Então eu faço muita coisa que meu marido ama. Meu marido faz muita coisa que eu amo. Olha que legal. Agora, se eu soubesse isso antes de casar, eu acredito que teria sido muito melhor. Eu teria evitado muitas faíscas na minha comunicação. Então, se você tá namorando, se você tá noiva aí, olha, aproveita essas informações e comece a aplicar. E aí a gente foi com muito carinho, olha, eu acho que aqui você tá sendo um pouco agressivo nas suas palavras.
Ele, será que é agressivo ou tô sendo direto? É verdade, é direto, não é agressivo, né? Então a gente foi ajustando, daí as nossas brigas assim é hoje. Hoje é assim, Mo, tá dominante, hein, Mo? Tá muito dominante. Ele, já entendi, já vou ajustar. Dirigir, que estabilidade é essa toda? Tá bom, já entendi. Aí a gente vai se ajustando. Então não tem mais julgamentos. Ai, você é um grosso, você é uma lerda, você é uma tagarela, ai, você é rígido demais, você é muito inflexível. Não tem mais julgamentos. A gente vai ajustando. Olha, você tá percebendo que esse comportamento tá um pouco no excesso? Que isso tá prejudicando a nossa relação? Puxa, é verdade. Porque muitas vezes a gente vai pro automático. Só que quanto mais a gente vai conhecendo, mais vai ficando aqui, ó, rapidinho a gente acessa essas informações. Então, 3 passos para um bom relacionamento. Primeiro passo: conheça o seu próprio estilo comportamental. Conheça como você funciona. Segundo passo: conheça o estilo comportamental do seu parceiro, da sua parceira. Qual é o estilo dele? Qual é o estilo dela? E aí, terceiro passo: adequar o seu estilo comportamental para eliminar tensões durante o relacionamento. Então eu vou adequando. Olha, meu marido, ele é mais dominante. Deixa eu falar então mais direto com ele, deixa eu ser mais assim, ousada, deixa eu de repente fazer mais isso. Ai, o meu esposo é mais estável. Então deixa um pouco mais tranquila, né? Deixa eu falar, fazer um contexto da situação para que ele possa entender, minimizar tudo aquilo que possa tirar a segurança da pessoa. E assim vai ajustando. Só que o bacana é, os dois vão estar adequando o seu estilo um para o outro. E com isso vai sendo desenvolvido todos os 4 perfis comportamentais. E logo, logo vocês estão assim, ó, no automático disso tudo. Valeu a pena? Entendeu? Então conversem entre vocês. Analisem como que vocês são. Olha, papo casal é a melhor coisa, é a melhor solução para a gente minimizar os conflitos no relacionamento. Maturidade comportamental. Larga seu ego de lado, deixa ele de lado, essa coisa que você tem que ter razão, mas eu que faço tudo isso, eu que faço tudo aquilo, será? Será que a outra pessoa não está tentando fazer também da mesma forma com você, mas do jeito dela? Mas alguma coisa não está se conectando, por quê? Porque você não está falando a língua dela e ela não está falando a sua língua. Bacana? Importante saber sobre isso? Então olha só, quer saber mais? Vai no meu Instagram, @GiselleGarciaOficial. Lá tem vários videozinhos, mais informações sobre essas diferenças, com um pouquinho mais de profundidade sobre os perfis comportamentais. Bacana? Te espero lá e até mais!